perguntar, fique à vontade. Vocês devem sentar, tá, gente? Vocês estão lá, sentaram aí. Vocês estão de lugar aqui. Sal, quer começar? Pode ser. Então, Gregório, você é um cara que veio do teatro, né? Fez tablado quando garoto, né? Escreve, é roteirista, é ator, pode ser comediante também, tudo. Que bagagem você trouxe do teatro para exercer essas outras funções que você exerce hoje? Cara, o teatro realmente foi onde tudo começou pra mim e é um lugar que eu levo pra vida toda e não paro nunca de fazer. Tanto é que a gente no Porta agora começou a se subdividir, cada um foi cuidar de um projeto, um foi pro cinema fazer um filme que o Fábio fez, o outro, o Ian tá escrevendo uma série pra TV e eu fui pro teatro. Falei, quero fazer uma peça do Porta, porque o teatro pra mim é o lugar em que eu me apaixonei, eu acho, por não só ser ator, mas criar, por pensar arte, assim, por ser autoral também. Porque o tablado é um curso de improvisação, e a improvisação é um lugar em que o ator escreve na hora. Então me apaixonei por esse lugar do autor, sabe? Então até hoje eu acho que eu escrevo um pouco por causa disso. Escrevo como se eu estivesse em cena, sabe? Certo. Escrevo para fazer quase o texto. Uhum. Sempre eu chego para pensar uma piada, eu digo ela em voz alta, porque quando é humor, sobretudo, porque eu acho que uma piada ela nasceu para ser feita, não lida, Claro. para ser ouvida quase. Então eu escrevo pensando muito nisso, assim, no ator que vai ler aquilo, mesmo que seja para o jornal. Maravilha. Então você considera realmente importante essa base que você teve, que o teatro te deu. Exatamente, acho que eu sou um ator que escreve. Legal. Bacana, obrigado. E Gregório, prazer, eu sou a Heloísa. Prazer, Heloísa. Gregório, você despontou na internet, né? O pessoal te conheceu, o teu trabalho, isso tudo ali. Como é que você percebe que isso possibilitou que você trabalhasse diversos temas com essas pitadas de humor e crítica sem Pitada é com ele. sem ser censurado, sem sofrer maiores problemas, assim? Eu acho que o humor se alimenta muito do risco, sabe? O humor sem risco não tem graça, pelo menos pra mim. Então eu nunca me assustei muito com repercussões negativas, até porque o teatro te dá muito essa vivência, né? Você tem a repercussão na hora, seja a risada, seja o silêncio, ou até a vaia, que assim, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas pode acontecer, tem esse medo. Então acho que o ator, quando passa a escrever, ele tem menos medo, talvez, do que um autor que não passou por essa experiência. Então não tenho muito medo das pessoas falam, mas os comentários negativos, ou as críticas, ou os processos que a gente tem muito, os processos não me assustam mesmo, porque os processos das pessoas que estão vindo, no caso o Marco Feliciano, isso é uma chancela, não é um processo. Né? Isso é se comemorar, assim, porque você ter os inimigos certos, na minha opinião, é importante, dependendo de quem vem a crítica, né? Então não me assusta, ao contrário, assim, a gente chega a dizer, olha, acho que isso é um bom sinal, é um sinal de que acho que a gente está no caminho certo. Porque acho que quem não incomoda ninguém também está fazendo alguma coisa errada, no humor sobretudo. Porque o humor, basicamente, assim como a imprensa, né, ele é um pouco... Tem aquela máxima da imprensa que diz você não... imprensa quando você publica algo que pelo menos uma pessoa não quer ver publicado. Aquilo que você publica que todo mundo está de acordo e fala bem e faz bem a todos, unanimidade. Unanimidade não deve ser publicada, porque ela já é unânime. E eu acho que o humor é a mesma coisa. Aquela piada que todo mundo concorda e que ela não tem graça. Então eu acho que o risco é um grande combustível para o humor, sabe? E você que trabalha com esse humor crítico, né, que a gente está conversando, como é que você percebe a aceitação do público para isso? Você recebe bastante crítica, mas também bastante apoio, né? É muito legal ver o sucesso do Porta dos Fundos e das colunas também da Folha, a repercussão, sabe? Eu não esperava. Porque a gente sempre ouve que brasileiro não lê, para começar, né? A gente sempre ouve que brasileiro não gosta de humor crítico e não gosta de política, não gosta de humor político. E eu ouvi isso a minha vida inteira. Não adianta tentar fazer no Brasil porque o brasileiro não gosta de pensar. E é óbvio que isso é uma mentira, não é? Isso é mais uma mentira que dizem sobre o Brasil. E essa daí é, inclusive, muito repercutida por nós mesmos. E eu acho que quando você vê isso mesmo, o Porta repercutindo, prova meio que a gente gosta de humor diferente, sim. Quando a gente começou o Porta, a gente tentou antes fazer na internet, fazer nos canais, e todos disseram pra gente que não era popular. E o Porta é popular, você pode dizer o que quiser do Porta, mas ele tem uma média de 4 milhões de views por vídeo, a gente tem mais de 10 milhões de assinantes, de inscritos, a gente tem
números populares, assim, números de televisão aberta, sabe? E, então foi muito surpreendente pra gente, eu acho que pra televisão aberta também foi muito surpreendente ver que o que eles achavam que era elitista, era metido, era, vamos dizer assim, humor só inglês, não é nada inglês, humor de qualidade faz todo mundo rir. Chaplin faz todo mundo rir, Sim. O mundo inteiro rir, né, do Chaplin, do humor, digo assim, feito com alma. E eu acho que isso daí provou que não existe isso de que brasileiro não gosta. Brasileiro gosta de coisa boa, né? E uma prova, o YouTube justamente é um público mais fiel até do que da televisão, né? Porque a pessoa realmente aciona ali o mecanismo para poder assistir aquilo. Ela para o que ela está fazendo para poder assistir, diferente de uma TV que você liga fazendo uma faxina ou cozinhando e tudo, né? O espectador do YouTube, ele é necessariamente ativo, no sentido, ele necessariamente escolheu aquilo. Ele não é uma pessoa que está passando, como você falou. Então eu também acho que é um espectador ainda mais engajado, vamos dizer assim. E hoje em dia, com essa patrulha que existe, né, nas redes sociais e tal, que a gente vê por aí, é mais difícil, ou é mais chato, ou é mais cansativo fazer humor do que há alguns anos atrás, quando não se tinha essa coisa da internet? Eu acho que não, sabia? Mas eu vou meio na contramão do que a maioria dos humoristas acha, eu acho, nesse sentido. Eu acho que o que muita gente chama de patrulha, do politicamente correto, eu chamo de uma conscientização do humor, um processo civilizatório do humor. Porque durante muito tempo achava-se que uma piada era inofensiva, uma piada é só uma piada, né? E não se deve regular, não se deve pensar o humor. O humor, ele é o impensado. Quando você pensa uma piada, ela perde a graça. E eu acho que não. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer contra o humor é dizer: mas isso aí é só uma piada. Nada é só uma piada. Pô, a gente eu vivo de piada, né? Um humorista diz: mas isso é só uma piada, né? Ele está desvalorizando muito o ganha-pão dele. Claro. Imagina que um engenheiro faz um prédio, o prédio cai, vão reclamar, já era só um prédio. Claro que era só um prédio, gente. Não é assim. A piada é o nosso prédio, o nosso pão, é o nosso... Então eu acho que o humor tem que ser, sim, pensado e tem que ser responsabilizado, como tudo. Como o humor tem a necessidade de ser assim, você pode, sim, acreditar que o seu humor não é político, que o seu humor não é pensado, mas ele você só não sabe. Sim. Mas ele está sendo, sempre. E é bom a gente lembrar disso. Toda piada, ela tá rindo de alguma coisa, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Não existe piada apolítica, porque você está sendo rindo de alguma coisa. Claro. E esse processo é uma tomada de posição, o riso é uma tomada de posição. Gregório, Solane do Folha. Tudo bem. E quando a gente veio pra cá, tem uma fila enorme lá fora. Eu queria saber como é que você vê isso e qual a tua expectativa de participar de uma feira literária e ter esse contato direto, de bate-papo direto com os teus fãs, com as pessoas que admiram o teu trabalho? Muito bom. O que eu mais gosto de viajar, assim, é isso, de viajar com o livro. Esse contato com o leitor, porque o teatro dá isso, né? Ter um contato muito quente com a plateia, isso é muito prazeroso para mim. Sentir na hora a repercussão do que eu estou escrevendo, do que eu estou fazendo. E o autor não, o autor ele já escreve sozinho em casa. Aí tem os comentários lá que eu nem leio, porque a maioria são, né, acho que não repercute. Eu espero que não repercuta. E aí quando eu viajo eu vejo que não repercute, na verdade. Ou mesmo não só viajo, eu ando na rua, vou na padaria. Então eu gosto muito de ter contato com o leitor. Aproximar um pouco essa coisa da escrita do público, né? Porque não ficar uma relação distante. Então eu acho muito importante sentir o público, ouvir. E eu acho que isso ajuda também a tornar a literatura mais popular. O leitor vê o autor, perguntar o que ele quer, o que ele acha. Eu, quando era mais novo, eu tinha muito essa vontade de conversar com as pessoas que eu escrevia. Eu, inclusive, tinha a impressão de que eu conversava, sabe? Um Veríssimo, que eu sempre fui muito fã, era uma pessoa que eu tinha a crônica, sobretudo, dá esse aspecto de conversa. Então, é muito bom você conhecer um monte de gente que tem o sentimento que já te conhece. E também você tem a impressão que já conhece eles, porque eles sabem muito de você e você escreve para eles. Eu penso neles toda vez quando eu escrevo, mesmo sem conhecê-los, os leitores, né? O leitor, ele é onipresente na vida do escritor, porque o escritor passa o dia pensando no leitor. E eu acho que isso é muito bom, finalmente, conhecer essa pessoa que eu penso o dia inteiro.
não sou de nenhum veículo, sou penetra aqui de um patrocinador. Mas eu queria aproveitar, Gregório, o nome é Caio. Você estava falando de crônica, e crônica é meio que uma tradição brasileira. O Brasil tem cronistas aí, você citou o senhor cronista, tem até outros mais para trás, o próprio pai do Luiz Fernando. E você está ao mesmo tempo na crônica, super tradicional e meio do século XVIII, para dizer, e ao mesmo tempo no YouTube, na internet, em redes sociais, quer dizer, e no próprio teatro, que também é mais antigo que a gente aqui. Lidar com esses públicos todos tem que virar muita chave na cabeça. Agora eu vou escrever crônica, agora eu vou fazer roteiro por porta. É muito natural. Eu tenho a impressão que é muito natural, pelo menos pra mim. Porque, embora sejam coisas muito diferentes, claro, a crônica, o teatro, a poesia, eu acho que as três coisas, no caso, lidam com coisas muito parecidas, que são um olhar, é o mesmo olhar sobre o mundo, eu acredito, que é um olhar fresco e digno e livre de preconceitos, de verdades absolutas. É um olhar da criança ou do estrangeiro, sabe? Quando você escreve uma crônica, o ideal é um pouco isso, é o que eu tento pelo menos, jogar um primeiro olhar sobre o mundo, sabe? O que eu acharia se eu visse isso pela primeira vez? E o autor também, o autor é aquele que... O ator no teatro é aquele que vive uma cena pela primeira vez, mesmo já sabendo o texto de cor, e me engana o público que aquilo está acontecendo pela primeira vez. E o olhar do poeta também, é o olhar da criança, aquele que vê, que faz a gente olhar para as coisas da maneira que a gente esqueceu de olhar. A gente já olhou algum dia na vida e passou a olhar de maneira viciada. Então acho que os três casos são experiências de você dar a ver ao público, sabe? Você mostrar. Então, claro que a linguagem é diferente, as especificidades assim da língua, no caso escrita, ou então do corpo, que é engajado quando você é um ator, mas de modo geral a alma é parecida, sabe? Que é uma alma disponível. Nos três casos trata-se, eu acho, de muito mais de limpar do que de construir. É um trabalho, eu acho que muito mais de limpeza dos vícios do dia a dia do que realmente de composição de alguma coisa, sabe? Então eu vejo muitas semelhanças. E sobretudo, e é engraçado como... Pô, não vou nem ter assunto pra falar lá no palco daqui a pouco. Tem uma galera muito louca lá. Muito louco. Tem uma coisa engraçada até da história que falou da crônica ser muito brasileira, e realmente deu muito certo no Brasil, né? Como gênero, assim, canônico, acho que porque para começar, nossos maiores autores escreveram crônica. E tem um paralelo muito forte, sobretudo, entre nossos poetas e nossos cronistas, no sentido que todos os nossos melhores cronistas eram poetas, a não ser Rubem Braga, que escreveu poucos versos na vida. Clarice nunca escreveu poesia. Clarice escreveu. Como Poesia? Clarice? Ah, não, Clarice é verdade. Crônicas. A Clarice escrevia crônicas. Crônicas. Mas é verdade, romance. é uma das poucas. Porque, em geral, os nossos... Porque eu sou fã da Clarice, é verdade. Porque, em geral, você pega os nossos grandes cronistas, Paulo Mendes Campos, Drummond, excelente cronista, Manuel Sim, Bandeira. Nossos melhores poetas escreveram também crônica, né? E isso daí dá... O próprio Vinícius escrevia crônicas ótimo. A gente tem uma... Cecília Meirelles era excelente cronista. A gente tem um paralelo muito forte de nossos poetas canônicos, assim, a nata da nossa poesia, escrevia também crônica, que é uma coisa teoricamente mais real do dia a dia. É verdade, Clarice é uma outra exceção. Acho que Machado de Assis também. Mas Machado é uma coisa, é crônica, mas a crônica do Machado não tem a mesma... Mais um conto, né? tá mais perto do conto, eu acho. Pra mim a crônica começa mais com João do Rio, ou em São Paulo com aquele João Antônio, né? Acho que tem alguns autores que vão escrevendo, mas o Machado eu tenho a impressão que ainda tá meio no conto, né? É genial, mas esse gênero... Até os próprios romances do Machado é quase uma crônica. Exatamente. Ele tinha um tom de crônica, com certeza. Ele tinha um tom de cronista. Essa coisa meio confessional, meio olhando, conversando, de conversa, de papo. E desses gêneros, assim, qual que te dá mais prazer ler? Cara, Você sacaneou só. É difícil, né? Mas eu gosto muito eu escrevo poesia, mas acho que poesia um porre. de ler. Eu gosto de escrever, mas eu não gosto de ler. Prefiro ler crônicas, eu sinto mais prazer lendo romance. Entendi. É uma boa pergunta, tava pensando. E eu acho que romance, cara, que eu mais gosto. Ótima pergunta. Eu acho romance, cara, eu gosto muito de romance, eu gosto muito,
Gosto muito da... Porque o romance você mergulha, né? Ele é uma de longa distância, assim, é uma corrida de longa distância, uma maratona. Você é um mar que você atravessa, né? Então, Tá nos planos, Deus? ele leva, tá, com certeza. Falta fôlego, cara. Tudo que sabe o que é foda? Eu tô meio viciado em escrever coisas curtas. Porque eu escrevo vídeos por porta, que tem uma página e meia, assim, 2 Então, páginas. as crônicas têm um ritmo muito... Crônicas, 2.300 caracteres, 2.400. E poesias, poemas sempre curtos também. Então, as minhas ideias, em geral, já estão vindo formatadas, sabe? E por um tamanho curto, porque a criatividade a gente treina, né? E então elas já estão vindo. Algum dia eu tenho que tentar me forçar a esticá-las, porque quando você começa a escrever que você abre uma... Né? Eu não tinha ideia de crônica antes de começar a ter que escrever crônica. Pessoal, Então... a gente vai ter que encerrar cada um tempo. E o papo vai continuar lá no grande teatro. Imagina, obrigado a vocês.